Fala pessoal, como eu tinha combinado a vocês, hoje nós vamos ter um vídeo bem breve para que eu explique as funções da calculadora. Primeira coisa, quando eu tenho um número elevado a algum expoente, por exemplo, 9 vezes 10 elevado à nona, esse 9, ele não está multiplicando esse 10. Esse 10 elevado à nona só significa quantas casas a minha vírgula andou para que eu chegue nesse 9. Esse número aqui é exatamente esse número aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vírgula 0. Eu tinha um número muito grande, só que eu não queria escrever esse número todo. Então, o que eu fiz? Transformei ele nesse número. Como? Andando com a minha vírgula. A minha vírgula se encontrava aqui, ela veio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu andei com a minha vírgula 9 casas. Esse número, então, passa a ser 9 vezes 10 elevado à nona. Esse 10, apesar de ter um ponto de multiplicação aqui, isso não está sendo multiplicado. Isso aqui é só uma notação de quantas casas eu precisei andar para chegar nesse 9. Beleza. Vocês perceberam que eu tinha um número muito grande, né? Que era esse número aqui, e eu transformei ele num número bem pequeno. Eu tinha esse número gigantesco, que, por exemplo, é 9 trilhões, um exemplo, e eu transformei ele em 9. Quanto menor eu deixo o meu número, maior é o meu expoente. Agora, olhando para esse número aqui, eu tenho um número bem pequeno, 0,00009. Eu quero deixar esse número com esta cara aqui, ele em forma de 9. Eu vou andar com a minha vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse número passa a ser 9 vezes 10. Agora, diferente do que acontece aqui, eu tenho um número muito grande e deixo ele pequeno. Eu tenho um número muito pequeno e deixo ele grande. Então, eu vou ter um expoente negativo. É só isso que vocês precisam entender o que é esse 10, esse vezes 10 elevado a algum número. E aí eu falo uma coisa para vocês. O que usar na calculadora? Pelo amor de Jesus, esqueçam isso daqui. Se vocês olharem na calculadora, eu tenho que minha tecla, que o meu botão está escrito log. Se eu colocar shift de log, me dá a função inversa de log, que aí sim é um número qualquer na base 10 elevado a um outro número qualquer. Isso aqui é diferente disso daqui. Isso aqui é a função inversa de log. Ou seja, esqueçam essa função. E tinha uma galera também usando uma outra função que era essa daqui, x elevado a y. Se vocês repararem, vocês têm um número qualquer, x, elevado a um outro número qualquer. Isso aqui é isso aqui? Não, porque esse 10 a gente sempre mantém fixo. Então, nem que fosse escrito assim, ia estar certo, porque escrito assim é aquela outra função do log. Esqueçam isso, deletem isso da vida de vocês. Pelo amor de Deus. Ah, tá, Paula, se não é para eu usar essas funções da calculadora, qual função usar? Essa função expo. Expo significa expoente. Eu acabei de dizer para vocês que esse 10 elevado a algum número, ele significa o expoente deste número aqui. Se eu estou falando que este número significa o expoente do 9, e aqui eu estou falando que é o expoente de qualquer número, por favor, usem a função expoente, expo. Na minha calculadora é aqui embaixo, tem calculadora que é aqui em cima, tem outra que é aqui, mas é sempre a função expo. Beleza. Guardei no coração que é a função expo. Como usar a minha função expo de expoente?
Vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui para vocês que é meu campo elétrico igual minha constante eletrostática vezes o módulo da minha carga sobre a minha distância da minha carga até o campo elétrico. Vou dar valores quaisquer para essa conta. Minha constante eletrostática, eu sei que vale 9 vezes 10 elevado a nona, vezes menos 10, é um número, esquece, isso é da próxima, vezes 18 vezes 10 elevado a menos 6, sobre 0,03 ao quadrado. Como eu, Paula Fernandes de Sá, resolvo este tipo de questão? Existem N formas de vocês resolverem. Eu, Paula, resolvo da seguinte forma, porque eu julgo ser mais fácil. Como é esta seguinte forma? Venho aqui, calculo o meu nominador. Vou lá, pego a calculadora e faço o seguinte: 9 expoente 9 vezes 18 expoente menos 6 igual a 162.000. Calculei o meu nominador. Voltando, 9 expoente 9 vezes 18 expoente menos 6. Por favor, quando o expoente for negativo, não use esse menos 6. É esse menos 6 aqui. Toda calculadora ele está entre parênteses. Menos 6, isso me dá 162.000. Calculei o nominador. Venho para o denominador. Zero a calculadora. Coloco lá 0,03 o quadrado. Vocês têm uma função, esse x elevado ao quadrado, vocês podem elevar qualquer número ao quadrado, que ele significa isso. Isso me resulta em 9 vezes 10 elevado a menos 4. Na calculadora, ele não vai te dar esse vezes 10, ele vai te dar o expoente direto. Vai ficar 9 ponto menos 0,4. Mas vocês precisam escrever desta maneira aqui no papel. Fiz isso. Agora sim, eu resolvo a minha conta. Pego zero a calculadora, 162.000 dividido para 9 expoente menos 4. Isso me resulta neste número gigantesco aqui, que é 8. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu faço uma pergunta a vocês. É legal escrever isso tudo aqui na prova? Não é legal. Não é legal para você que está escrevendo. Não é legal para o cara que está corrigindo a sua prova. E não é legal porque isso aqui significa que vocês não entendam o que a calculadora dá a vocês. Então, você até pode escrever isso. Caso na prova dê um número muito difícil, é melhor deixar assim do que fazer merda. Façam assim, se na prova for um número muito difícil. Mas normalmente não é, normalmente vem zero. Então é só contar a casa. Cara, você tem esse número aqui que é muito grande, 0,0. Eu vou pegar esta vírgula e andar para a minha esquerda. Ou seja, eu vou deixar o meu número menor. De cara, você sabe que o seu expoente aqui, então, vai ficar maior. Ou seja, positivo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso me dá 1,8 vezes 10 elevado a nona. Não é preciso deixar esse número positivo aqui. Essa é a minha resposta desta questão. Viu como não é difícil? É só vocês saberem realmente usar as funções da calculadora de vocês? Tá. Agora, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Uma observação. Esses valores eu tirei da minha cabeça. Isso não é de lugar nenhum. Essa aqui, eu acho que, se não me engano, tem uma questão na lista que é bem parecida. Eu não lembro qual. Mas assim, eu só tirei isso da minha cabeça. Só para vocês terem uma noção de qualquer valor, que qualquer número sempre vai ser dessa forma. Tá. Vamos lá. Eu tenho esse segundo exemplo que diz que campo elétrico 2
é igual a minha constante eletrostática vezes o módulo. O que significa módulo? Que as cargas vão estar positivas. Vezes o módulo da minha carga 1 vezes a carga 2 sobre a minha distância da carga 1 para a carga 2 ao quadrado. Show! Minha constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a minha carga 1, menos 10 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a minha carga 2, 8 vezes 10 elevado a menos 3, sobre a distância da minha carga 1 para a carga 2 é igual a 0,2 ao quadrado. Mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Primeiro, vou multiplicar todo o meu nominador. Vamos lá. 9 expoente 9 vezes menos 10. Aqui não precisa colocar negativo, coloquei errado. 9 expoente 9 vezes 10 expoente menos 6 vezes 8 expoente menos 3. Isso me resulta em 720 sobre apago 0,02 ao quadrado é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4. Uma observação. Aqui, se caso vocês ficarem muito nervosos e não lembrarem o número que eleva ao quadrado na hora da prova, elevar um número ao quadrado significa 0,02 ao quadrado é a mesma coisa que fazer 0,02 vezes 0,02. Isso vai me resultar em 4 vezes 10 elevado a menos 4. Você vai pegar a calculadora, 0,02 vezes 0,02. 4 vezes 10 elevado a menos 4. Mesma coisa. Isso eu fiz para mostrar para vocês que existem diversas formas de se fazerem isso. Uma observação. Número positivo, número negativo, número positivo. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Na calculadora, vocês não precisam colocar esse menos, porque eu acho que é óbvio, né? Se, por exemplo, aqui fosse negativo, mais com menos, menos. Menos com menos seria mais. Então, vocês precisam ter essa noçãozinha também. Ok, multipliquei o meu nominador, legal. Depois multipliquei o meu denominador, legal. Agora eu preciso dividir isso por isso. Zero a calculadora de novo. 720 dividido para 4 expoente menos 4. Isso me resulta em, olha, calma aí, 18, 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso me resulta nesse número enorme. Não é conveniente colocar na prova este número enorme. Então, o que que eu faço? Eu sei que aqui tem 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter, então, 1,8 vezes 10 elevado a sexta. Porque positivo, eu tinha um número grande e deixei ele pequeno. Encontrei quem é o meu campo elétrico, 2. Show de bola. Agora, eu vou dar um exemplo a vocês de como se faz com MMC.